Boa tarde, gente. PCD em Foco continua o seu trabalho social na busca de desenvolver e mostrar políticas públicas para a pessoa com deficiência. Nesse momento eleitoral, estamos entrevistando candidatos a prefeito e a vereador do município de Volta Redonda. Hoje nós temos o privilégio de receber o candidato a prefeito de Volta Redonda, Alex Martins. Alex Martins foi presidente da subseção de Volta Redonda da OAB por 3 mandatos. Alex Martins é professor universitário há 12 anos. Alex Martins é casado, é pai de 2 filhas e tem um trabalho excepcional voltado para a pessoa com deficiência. A subseção de Volta Redonda instituiu a Comissão da Pessoa com Deficiência e vem tendo trabalhos importantes nesse cenário, contribuindo para a melhoria da vida das pessoas com deficiência na cidade. Bom dia, boa tarde, Alex. Oi, Renato, eu quero te cumprimentar também, agradecer o convite, estar aqui junto com você, que é uma pessoa que tem muito respeito. Eu tive ótimas referências sobre a sua militância, que você é uma pessoa incansável, tem que ser teimoso, né, Renato? Tem que ser. Poder atingir grandes conquistas tem que ser teimoso. Dizer que, é o que o Renato falou, nós temos essa identidade, nós estamos aqui nessa candidatura com uma proposta de poder que Volta Redonda, nos seus cantos, o espaço público, ele torna-se mais livre e mais democrático. O que eu quero dizer com isso, Renato? Que Volta Redonda seja ela voltada efetivamente para as pessoas em Volta Redonda. Independente das condições da pessoa, de condições econômicas, das condições sociais, das condições de terem deficiência ou não, enfim. Volta Redonda tem que ser um espaço em que as pessoas tenham os seus direitos respeitados. E nossa candidatura, eu como você apresentou, professor de Direito, advogado há 18 anos, presidi a OAB, e quero dizer que, já de passagem, que a comissão temática de defesa das pessoas com deficiência em Volta Redonda foi instituída em 2016 na minha administração. Justamente que era na outra eleição em que a gente queria cobrar dos candidatos da época políticas públicas que pudessem nelas firmarem compromisso com esse público. Esse foi o nosso pontapé inicial e que a comissão hoje vem sendo presidida pela advogada Renata Andrade. Inclusive a Renata faz parte do nosso grupo que integrou a assistência social e que elaborou também com várias outras 82 pessoas o nosso plano de governo, justamente voltado em diversas áreas, eixos, em que a gente tenhamos na nossa administração, Renato, as secretarias dialogando entre si. A gente não pode ter uma mini prefeitura, secretarias isoladas, e dentro dessa nossa política, de políticas para as pessoas com deficiência em Volta Redonda, nós pensamos que é preciso multidimensionar todas essas áreas em que estejam conectados direitos humanos, dignidade da pessoa humana, a qualidade de vida das pessoas, que seja respeitado e protegido o direito de ir e vir, seja em vias públicas, seja se utilizando do transporte público, seja se utilizando das ciclovias, de maneira que a gente dê condições que as pessoas que são deficientes tenham o mesmo direito que a pessoa que não tem uma doença, não tem uma tipo de deficiência, desculpa. Então a gente pensa assim, uma política de igualdade, instituir uma política pública em Volta Redonda de igualdade sem promessas, sem propostas mirabolantes, porque seria irresponsável da minha parte falar em construções, edificar grandes obras, porque como você mesmo colocou, Renato, não é novidade para ninguém. O mundo se desidratou do ponto de vista da sua economia. Volta Redonda é uma cidade que não está descolada disso. A Volta Redonda já vinha no processo grave crise financeira, principalmente na saúde, e que agora a saúde pública ela vem se derretendo cada vez mais. Com certeza. Mas a nossa candidatura não é para lamentar, não é para ficar aqui nas angústias, é justamente a gente criar alternativas, possibilidades, justamente, e aí a nossa candidatura tem essa especialidade, que é assegurar a participação popular, assegurar a representatividade popular por meio das associações de moradores, dos mais tipos de conselheiros municipais, para ajudar a dialogar com o município, a gente ouvir
e construir realmente. Exatamente, a política participativa. Mas, Alex, em relação hoje, o principal cenário que assola a pessoa com deficiência é a problemática do transporte coletivo urbano, onde a maioria dos ônibus se deflagra visualmente adaptado, mas passa por diversos defeitos nos seus elevadores que impossibilitam o acesso e o desembarque das pessoas com deficiência. Qual, no seu plano de gestão, qual vai ser a ideia de aumentar essa fiscalização e fazer com que essas empresas consigam cumprir todas as determinações da lei, sabendo que elas também passam por uma dificuldade financeira? Qual vai ser o caminho adotado pela sua gestão? Primeiro a gente tem que identificar, fazer uma leitura mais técnica de cada cláusula do contrato administrativo com a concessionária que presta serviço de transporte público. Essa é uma questão. A partir disso, a gente vai verificar seguramente pontos frágeis desse contrato. E a gente precisa abrir esse contrato numa audiência pública. Porque não adianta, Renato, a gente tentar efetivar uma política pública se a gente não ouvir o usuário de serviço público que tem essa necessidade especial. Então, não adianta você trabalhar só na técnica, mas tem que trabalhar também na prática. E aí, o que nós queremos? Nós temos elementos elementos normativos, que você, como formado em direito, assim como eu, sabe, que são imposições, são obrigações legais. Claro. O plano diretor do município de Volta Redonda, a legislação nacional para pessoas com deficiência, são ferramentas que estão aí pós a administração de Volta Redonda, como toda e qualquer cidade. Mas eu vou além da legislação. A gente tem que ir para uma coisa mais pragmática, coisa mais real, saber a realidade das pessoas, ouvindo as pessoas, ouvindo os conselhos. E o conselho, ele não pode ser um jogo de uma troca de moeda que toma lá da cá, tem carguinhos comissionados aqui. Não é isso. Não é esse o papel do conselho. O papel do conselho é deliberar políticas públicas, orientar o poder público, participar tendo vozes e denunciar nos órgãos de controle, Ministério Público, Tribunal de Contas, quando for necessário. Isso sim é fazer uma administração pública justa, séria, com transparência, de maneira que promova bem-estar social para as pessoas. Ótimo, exatamente. Outra problemática que nos assusta, que nos preocupa aqui, é a ausência de consonância da Lei Orgânica Municipal com o Estatuto da Pessoa com Deficiência e vão muito mais além da Convenção dos Direitos Humanos da Pessoa com Deficiência e seu protocolo facultativo. Sabendo da sua história, sabendo que você é professor de Direitos Humanos, tem mestrado na área, conhece as realidades sociais e defende as minorias que muitas das vezes são mitigadas socialmente e politicamente, você tem um projeto para adequação dessa lei, haja vista que você, como prefeito, terá a oportunidade da iniciativa de lei orgânica para propor isso e a sua equipe, até dentro da própria Câmara, os vereadores da sua base, terão essa sensibilidade também? Renato, eu vou dizer uma coisa a você, que a cidade de Volta Redonda, ela não é do prefeito. A cidade de Volta Redonda não é de um vereador, não é de um juiz. A cidade de Volta Redonda pertence à população. A população, porque, se você parar para pensar, a gente não mora no estado, a gente não reside na União, a gente mora na cidade, no município. Nós estamos aqui numa praça pública, Praça Brasil, que é um lugar histórico, que nós estamos aqui pisando numa área pública da cidade de Volta Redonda. Então, como que a gente pensa, diante do plano diretor da cidade, a própria lei orgânica, são leis de base municipal, mas que a gente tem que perceber que há uma legislação federal que está sendo inaplicada em Volta Redonda. Isso é um efeito. Quais são as consequências dessa falta de cumprimento do plano nacional? Sérias consequências. Porque você tem, quer ver uma coisa, Renato? As calçadas. Quantas calçadas hoje estão precisando de uma requalificação? Não só para as pessoas com deficiência, mas as pessoas idosas. Coisas simples, Renato. A gente não está falando de coisas, eu não vou falar como na campanha toda, não vou falar de coisas de outro mundo. Não vou aqui inventar a roda, eu quero falar das coisas simples, das coisas básicas que estão faltando no nosso município. Porque é na simplicidade que a gente vai ter as grandes vitórias. Porque uma certa ocasião, uma pessoa com deficiência visual, ela tropeça no meio-fio, uma calçada mal, com a falta de manutenção. Qual a consequência disso? Ela pode ter uma quebra de um braço, de uma perna, até a cabeça. Isso ser mais grave para a vida dela
e ser muito mais caro para a rede da saúde de Volta Redonda, porque cada pessoa na saúde custa muito caro para a prefeitura. Por que então a gente não cuidar preventivamente, ter medidas que antecipem os graves problemas? Eu posso dizer que nós, a questão do transporte, a questão da política pública, nós queremos muito e sempre ter como um grande parceiro. Você, Renato, será comigo prefeito de Volta Redonda. A população que queira realmente uma cidade melhor, e essa é a nossa proposta, uma cidade melhor para o futuro, ela vai ser um prefeito. E vou dizer mais, eu não vou me colocar como chefe do executivo. Eu quero ser um amigo no executivo, no poder executivo, assim como eu fui na OAB. Talvez você não me conheça, mas como aqui foi dito no início, eu fui presidente da OAB por 3 vezes, consecutivas. E olha, se você tem um amigo, um parente que é advogado, pergunte a ele quem foi o Alex 3 vezes. Eu não fiz uma administração no gabinete, em ar-condicionado, eu ia para os escritórios, eu ia, Renato, para a sala do fórum, atender a advocacia com papel e caneta, ouvindo as pessoas, e assim que nós fizemos, junto com a minha equipe, um trabalho de excelência. Assim, Renato, eu quero fazer na prefeitura. Aqui, eu quero ser um prefeito de rua, de praça. Você fala, poxa, valeu a pena, o Alex falou isso, que não ficou como promessa. Porque isso não precisa de dinheiro não, Renato. Isso precisa de atitude, isso precisa de ação, precisa de vontade. E precisa muito mais, é empatia de ouvir as pessoas. É ouvindo para construir. Se a gente quer construir uma Volta Redonda melhor, a gente não vai poder ouvir só os técnicos. E a gente tem uma equipe que é técnica, séria, competente. Mas a gente tem que ouvir a pessoa que vai ser a beneficiária, o usuário daquele serviço que a gente está oferecendo. Ótimo. Uma outra pergunta agora, que acho que é um tema gritante na sociedade no momento, que ele gira em torno da educação inclusiva. O presidente da República bateu um decreto que ele estabelece que aqueles deficientes que se sentirem prejudicados pela ausência da educação exclusiva, que eles possam retornar para uma escola especial para serem atendidos. Tem vários segmentos das pessoas com deficiência, sei lá, surdos, deficientes visuais ou de outra ou esfera, que entendem que seja necessário esse regresso. E outras pessoas que entendem que não, que a inclusão foi um passo, apesar de ele ter sido feito mal dado nesse país, ele precisa ser fortificado e reestabelecido. O que a sua equipe na área de educação enxerga dessa forma no município? Como que vai ser feito? O que você enxerga que seria o correto nesse momento? Além de ouvir as pessoas, de elevar o debate público e se buscar um denominador comum. Renato, durante a nossa pré-campanha, nós fizemos uma reunião virtual e convidamos todos os representantes das entidades inclusivas, todas elas. Se fizer presente mais 4, eu me recordo que mais 5 entidades. E que nós ali deliberamos, olha, nós fizemos uma minuta de um plano de governo e consultamos a esses atores, para entender qual que é, no dia a dia, os principais desafios e dificuldades deles na relação com o poder público. A gente sabe perfeitamente a questão do ambiente escolar, a escola, a educação como conceito, não pode ser um instrumento de exclusão. A pessoa com deficiência, ela tem que ter acesso à educação como toda e qualquer pessoa. É princípio da igualdade. Não pode ser uma pessoa com deficiência um problema para a Prefeitura de Volta Redonda através da Secretaria Municipal de Educação. Tem que ser uma oportunidade. E por que eu quero dizer isso? Tem que ser uma oportunidade. Uma oportunidade de a gente enxergar aquele estudante que necessita de um acompanhamento, que necessita de uma proteção, mas de maneira que ele não seja visto pelo poder público como uma vítima, mas seja visto ele como uma pessoa, como outra qualquer. Só que ele precisa de ter diretrizes orçamentárias, e aí sim a gente pensar numa política voltada com transparência, na aplicação do dinheiro público para essas pessoas. A gente não se sabe quanto que é gasto com esse público-alvo. A gente quer tornar público isso. E isso não é favor, não. Isso é obrigação do poder público. A gente tem que fazer um ambiente nos investimentos adaptáveis para que as pessoas possam, essas pessoas superarem as suas dificuldades no dia a dia e serem elas multiplicadoras, de fato, de oportunidade para outras pessoas. Que o testemunho de vida delas possam ser visto que foi alcançada dignidade, com políticas, sabe assim, transparentes, trazer realmente essas instituições inclusivas para dentro da repartição pública,
dentro de uma plataforma em que eu posso dizer assim, que o palco, quem que está no palco é a população, é o principal ator desse grande momento que nós vamos viver, pós-pandêmico, dizer que esse momento vai exigir muita responsabilidade, muita decisão tomada de ordem coletiva. Cada centavo investido tem que ser aplicado e ter, não os resultados, avaliação como as grandes empresas fazem, e a gente quer avaliar os resultados, junto com a população. Exatamente, isso é excelente. Alex, uma pergunta, como futuro mandatário municipal, nós temos hoje o país como um todo, não só o planeta, passa pelo problema da pandemia, onde o erário se encontra deficitário e, por arrastamento, a contraprestação pública vai se demonstrar mitigada pela ausência de recursos. Você, como futuro prefeito, como você encara que serão seus maiores desafios ao assumir a prefeitura? Primeiro, a gente tem que fazer o dever de casa, sabe, Renato? A gente tem que cortar na raiz os gastos desnecessários. Por exemplo, a energia elétrica. Está lá, só você consultar. Volta Redonda pagou nos últimos 4 anos em torno de 178 milhões de reais só para a Light, concessionária que fornece energia elétrica para as escolas, para o SAI, Coab, Furban e outros mais órgãos da prefeitura. Nós temos a Ilha São João, que é um enorme patrimônio da cidade, que a gente, no nosso governo, nós vamos ter uma equipe técnica de engenharia de eletricidade solar e vamos ali viabilizar a instalação de placas receptadores de energia solar, que é viável, e a partir dessa recepção a gente vai redistribuir como fonte de energia para todos os prédios públicos do município de Volta Redonda, de maneira que a gente ainda consiga não só reduzir os custos, com esse custo elevado de mais ou menos 45 milhões ano, mas também oferecer energia elétrica solar para os municípios de Pinheiral, Barra Mansa, Barra do Piraí, que são as que fazem limite com a nossa cidade. Então a gente reduz custos, a gente alimenta todos os nossos órgãos públicos e tem uma possibilidade de ter nova fonte de renda para poder assegurar os serviços já existentes e poder implementar novos serviços públicos. Esse é o dever de casa. Também a redução de cargos comissionados, prestigiar a carreira pública através de concurso público. Então são algumas tarefas. E a outra, Renato, a gente tem que trabalhar de maneira que a gente esteja ligado nas cidades. A gente não pode trabalhar só como Volta Redonda. A gente trabalhar com uma relação de uma estratégia política intermunicipal com essa cidade que eu citei e outras também, como Resende, criando políticas públicas, ouvindo as instituições de ensino superior. Aqui nós temos 4 faculdades. Volta Redonda, Renato, faculdades públicas e privadas, Volta Redonda é um polo científico e que o poder público atual e dos passados não se importavam em trazer professores e pesquisadores para poder ajudar a contribuir a pensar os desafios e problemas da cidade. Então a gente quer prestigiar as universidades através das suas pesquisas, trazer aqui inovação tecnológica, buscar com os municípios uma articulação política para trazer investimento do governo do Estado, do Rio de Janeiro e do governo federal, e de maneira que a gente possa fomentar uma nova base de consumo, consequentemente uma nova base de produção, porque Volta Redonda, Renato, não depende mais da CSN. Ela hoje é do setor do empreendedor, do setor terciário, de bens e serviços. A gente precisa apostar no mercado digital, no cooperativismo produtivo, no turismo cultural, na agricultura urbana familiar, na economia solidária, esses e muitos outros. Basta ter criatividade, tá certo? E vontade política para realizar, sem promessa, ouvindo as pessoas, que o problema a gente já está cheio. É igual você falou um ponto claro aqui, é um debate que sempre está na sociedade, né? O chefe, ou melhor, o imperador, ele constrói muros para defender a sua população. O líder constrói pontes para estabelecer contato com os outros e todo mundo crescer de forma harmônica e sustentável. Alex, a gente agradece imensamente a sua participação. É um privilégio para nós estar recebendo aqui um professor universitário, um candidato a prefeito que se preocupa com a causa da pessoa com deficiência, está disposto a dialogar e a mostrar seu plano de governo para essa instituição. E a gente continua com o nosso trabalho com o PCD em Foco, um trabalho democrático, onde a gente afasta o partidarismo e busca debater a democracia de forma clara e sustentável, onde todos os segmentos são ouvidos e se busca o denominador comum de forma correta. A gente deixa o microfone aberto para suas considerações finais.
nós te agradecemos muito a presença. Olha, Renato, está começando a chover, a gente deu tudo certo, né? Agradecer muito essa oportunidade a vocês que estão nos acompanhando, dizer que a nossa candidatura é uma candidatura que fez uma campanha limpa. Nós estamos aqui há 4 dias das eleições, hoje é dia 10 de novembro. Quer dizer que eu estou muito feliz por cada cumprimento que eu tive ao longo desses 2 meses, cada esperança, porque assim como o Renato, como eu, como você, nós queremos uma Volta Redonda melhor, desapegada de interesses políticos, de grupos da velha política. Por isso eu convido mais uma vez, pesquise se você não conhece e procure saber quem foi Alex, presidente da OAB por 3 vezes, quem é o Alex, há 13 anos, professor de Direito na UGB, e quem é Alex, por fim, como advogado há 18 anos em Volta Redonda. Eu tenho certeza absoluta que você encontrará uma verdadeira opção séria, comprometida com o interesse da população. Eu só preciso de uma oportunidade, e essa oportunidade vindo com a vontade de Deus e da maioria da população, nós iremos honrar e muito. Portanto, Renato, eu quero aqui parabenizar por esse gesto democrático que vocês estão dando a nós candidatos, poder expressar as nossas ideias e reafirmar nosso compromisso, que nós iremos fazer com respeito, com muito diálogo e determinação. A partir do primeiro dia de 2021, uma Volta Redonda juntos, muito melhor para se viver, muito melhor para se morar, a gente bater no peito e dizer, valeu a pena a gente acreditar e ter a Volta Redonda para o futuro, que é o futuro que a gente quer viver melhor com as pessoas que nós amamos. Então, dia 15, vote Alex, vote 40, em respeito a você, em respeito ao seu voto. Obrigado. Obrigado. E assim a gente encerra mais uma etapa do PCD em Foco, tendo sempre como alicerce um artigo da Constituição que diz, claro, o poder emana do povo, que elege através de seus representantes e principalmente de forma democrática. Analise os votos dos candidatos, conheça suas ações pretéritas e futuras e escolha com responsabilidade os mandatários municipais, sejam eles no campo executivo ou no campo legislativo, com consciência e responsabilidade, lembrando que a sua decisão impacta na sociedade por 4 anos e cabe a nós, independente de estar no momento eleitoral ou não, continuar fiscalizando o Poder Executivo e Legislativo e cobrar as melhorias e as políticas públicas que nós achamos conscientes. Um forte abraço a todos e até a próxima. Muito obrigado. Nada. Foi um privilégio. Eu que agradeço.